Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Apenas Uma Palavra. Estou aqui para trazer mais uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes da gente começar a palavra, peço que você curta nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que o YouTube envie, nossos vídeos, ele lhe avise que chegou vídeos novos e comente, porque fazendo isso o YouTube vai ver que nosso canal é relevante, é um conteúdo bom. Amém? Você já fez isso? Amém. Vamos para a palavra. O tema é 2 ouvidos e uma boca. Sabe, você pode estar perguntando agora, calma, teu tema está diferente. Eu não estou entendendo por que o teu tema é 2 ouvidos e uma boca. Uma vez um homem me ensinou. Ele falou assim para mim, Mateus, sabe por que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca? E eu não sabia o porquê. E ele falou assim, é pra gente ouvir mais e falar menos. E depois que ele falou isso, eu não me esqueci mais. Ele é uma pessoa muito sábia, tem muito conhecimento. Eu aprendo muitas coisas com ele. Sabe, esse tema, ele é necessário para todos nós hoje em dia. Porque hoje a nossa geração é a geração que fala muito, né? E ouve mais. E ouve menos, né? Sabe, esse é o problema da humanidade. O problema é que as pessoas falam demais e ouvem menos. Sabemos que homens sábios são formados pelo ouvido, pelo ouvir mais. Não pelo falar somente, mas é pelo ouvir mais. Porque quando ouvimos mais, quando a gente ouve mais, a gente sabe falar bem, sabe falar com sabedoria. Mas quando a gente fala demais e ouve menos, a gente acaba se botando em risco. Eu não sei se você alguma vez já machucou alguém. Aí a pessoa tá te explicando algo, mas tu falou, interrompeu, sem entender. Aí tu falou algo, aquela pessoa se machucou. Aí aquela pessoa te explicou. Aí tu entendeu, é verdade. Eu falei mais, acabei não ouvindo e não entendi. Eu falei coisas que eu não entendia. Acabei machucando alguém. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei. É muito arriscado. Por isso que devemos ouvir mais e falar menos. Porque ouvindo mais, a gente vai saber falar corretamente. Sabendo que ouvindo mais, a gente vai falar com sabedoria e com poder. Mas a gente deve entender essa palavra. Porque hoje a nossa geração, ela tapa os ouvidos. Ela quer falar mais. Ela quer mostrar que tem mais falando. Mas não. O sábio, ele é formado pelo ouvir e pela prática. Porque ele ouve e faz. Aqui em Tiago capítulo 1, vamos ler uma passagem bíblica. Tiago capítulo 1, versículo 19. Ele diz assim, entendam isto, meus amados irmãos. Estejam prontos, todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, e nem em se irar. Sabe, Tiago está nos ensinando algo muito importante. Olha, irmãos, ele fala assim, olha, estejam prontos para ouvir, estejam com os ouvidos abertos para aprender. Não se apressem em falar, ouçam e não se irem. Sabe, falar demais é uma falha comum de muita gente, de hoje em dia. Mas somente sabem falar os que sabem estar em silêncio para ouvir. Normalmente as pessoas não conseguem ouvir bem e falam demais. Talvez seja por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Pense nisso e reflita se é uma pessoa que fala demais, não deixando os outros exporem as suas ideias. Ouça mais, reflita antes e só então fale com sabedoria. Sabe, é interessante que o texto ele nos ensina a ouvir. Olha, não se apressem, ouçam.
Porque Deus, ele deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. A gente vê isso em Provérbios. A gente vê em Provérbios. A gente vê em Tiago. Porque a boca, a nossa língua, ela tem poder de dar vida e dar morte. Então devemos tomar cuidado. A Bíblia fala para a gente refrear a nossa língua. Tomar cuidado. Sabe, Deus, ele quer que a gente ouça mais. Ouça os nossos líderes. Ouça as pessoas que nos amam. Ouça os conselhos. Porque você falando demais, você não vai aprender. Você falando demais, você não vai desenvolver. Sabe? Então é uma escolha nossa. Sabemos que às vezes temos aquele sentimento de não, eu quero falar. Mas não faça isso. Ouça primeiro. Ouça primeiro. Sabe? Entenda isso. Ouvir é muito melhor do que falar. Por isso que a palavra de Deus diz, ao sábio não convém muito falar. Não falem muito. Ouçam mais. Porque assim vocês vão aprender. E vocês aprendendo, vocês vão saber falar e ensinar. Eu também preciso porque às vezes eu falho nisso também. Mas essa palavra é para nós. O Espírito Santo me deu essa palavra para nós. Para nós juntos aprender e desenvolver na fé. Deus, ele quer que a gente fale com sabedoria e poder, sem falar palavras, sabe, tipo, que vêm de nós. Palavras que, por exemplo, com o objetivo ao ponto da gente falar tanto, a gente acabar machucando alguém porque a gente ouviu menos. Deus, ele quer que a gente ouça mais. E aí depois fale. Porque a gente ouvindo, a gente vai saber o que falar. Então decida hoje, em seu coração, decidir ouvir mais. Às vezes, tem pessoas, não sei se tem pessoas orgulhosas que não gostam de ouvir. Pessoas que só querem falar, mas não gostam de ouvir. Não gostam de aprender. Sabe, irmãos, devemos entender isso. Porque assim porque agindo assim são construídos sábios. Agindo assim são construídas pessoas prudentes. Agindo assim são pessoas que são construídas à imagem e semelhança de Jesus. Deus, Jesus, ele ouvia o Pai. E a Bíblia fala que ele falava que ele ouvia do Pai. Ele ouvia e falava o que vinha de Deus. Sabe, saiba o tempo de falar. Saiba o tempo. Não se apresse. Eclesiastes capítulo 3, eu vou ler um trecho com você. Eclesiastes capítulo 3 diz assim. É um texto conhecido. Há um tempo certo para tudo. Um tempo para cada indivíduo, para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, versículo 1, versículo 2 agora. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de destruir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Peça para Deus, mas aí você pode estar se perguntando, Mateus, qual é a hora de falar? Qual é o tempo de falar e o tempo de não falar? Peça para Deus. Peça para Deus lhe conduzir. Peça sabedoria para Deus. E Ele vai te conduzir pelo caminho certo. Ele vai te dar domínio para te falar no tempo certo e para te calar. Ele pode te dar. Basta você procurar, buscar. Peça para Deus isso. E assim, você vai ser uma pessoa sábia. Que Deus abençoe. Fique com Deus.